Presidente, em primeiro lugar, consigno que vou me manifestar sobre a matéria prejudicial, tendo em conta o que é deliberado pela sempre ilustrada maioria. Ou seja, que o meio próprio não seria o mandado de segurança, mas sim, como preconizado no voto do relator, a própria extradição. Faço essa observação para evitar a atividade dos que apontam como maledicentes e que, posteriormente, venha a invocar, a empolgar precedente que não se revela realmente um precedente do integrante da Corte. Ou seja, não estou, presidente. Por mais douta que seja a ótica prevalecente, não estou convencido do acerto do que é assentado pelo plenário. Isso é bom que fique bem estampado no meu voto para efeito de documentação. Presidente, começo por considerar, e digo, já adianto, que vou ficar nessa matéria e que pedirei vista quanto às demais causas de pedir, já que o ministro relator prolatou um voto muito longo e todos nós sabemos que ele é um juiz de carreira, leu muito rápido, não permite um acompanhamento maior por nós outros. Vou pedir vista quanto às demais causas de pedir. Começo por ressaltar a natureza do ato. O ato de refúgio, ele se coloca dentro do grande âmbito que pode ser rotulado como política institucional internacional. E ela incumbe, como previsto na Carta da República, ao presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, ao dignitário da nação, ao chefe de Estado e chefe de governo. E a atividade do ministro de Estado se faz considerada a qualificação de auxiliar do presidente da República. É um ato político, presidente, não no sentido da politicagem, mas político no bom sentido. E é um ato que não é passível de ser perquirido na extensão dos demais atos, presente o conceito de direito subjetivo. É um ato que pode, sim, ser objeto, como já se pronunciou o Supremo em outras situações, pode ser objeto de análise, mas no campo da exceção. Não há aí abrangência maior para a análise do ato. E aí digo que aqui ocorre a bilateralidade. O que estou afirmando está ligado não só àquele que se mostraria, no caso de uma decisão negativa quanto ao refúgio, interessado nesse refúgio, como também na espécie, né, o governo requerente da extradição. Não vejo a possibilidade de, diante de uma decisão pela improcedência do recurso interposto para o ministro de Estado contra o pronunciamento do CONARE, não vejo a possibilidade também de o estrangeiro vir a juízo e questionar na extensão plena o acerto ou desacerto desse ato. Tudo deverá ocorrer, tendo em conta a natureza do ato, no campo do denominado desvio de finalidade. É saber se o ministro, deferindo o refúgio, extravasou o razoável, o que se espera
presente, sem afastamento, portanto, a política, o implemento da política. Isso se verifica, presidente, e aqui eu me refiro a dados que vieram com o abalizado memorial confeccionado pelo escritório Luiz Roberto Barroso em prol do extraditando. Isso se verifica, por exemplo, quando o Poder Legislativo julga o presidente da República considerado crime de responsabilidade. De início, esse ato não é sindicável, não é passível de uma perquisição maior pelo Judiciário. Mas, se houver a demonstração de desvio de finalidade, poderá ocorrer o controle jurisdicional. Assim decidiu o tribunal no julgamento do mandado de segurança do 23.689, DF, tendo funcionado como relator aquele que entrou no tribunal de braços dados comigo, mas não saímos do tribunal de braços dados, o ministro Carlos Veloso, ou seja, tomou posse também no dia 13 de junho de 1990, dia de Santo Antônio. Presidente, também temos outra situação jurídica que pode ensejar o controle jurisdicional. E aí se dá esse controle quanto à denominada quebra de decoro pelo parlamentar. Não se pode perquirir o fundo, como não se pode perquirir o fundo quanto ao reconhecimento do status de refugiado. Mas se pode estabelecer se o ato praticado de cassação do parlamentar por quebra de decoro se fez ou não à luz do ordenamento jurídico, já que o Congresso Nacional também está submetido ao nosso arcabouço normativo, principalmente ao nosso arcabouço normativo constitucional. Há uma outra situação, presidente, e estou curioso para ver posteriormente qual será o enfoque do plenário, que diz respeito à substituição do regime anterior para ter-se a persecução criminal quanto a parlamentares, deputados e senadores, em que anteriormente se exigia a licença, e agora prevê o texto constitucional anti-emenda, anti-alteração do texto primitivo, prevê que o Legislativo pode deliberar quanto à suspensão da tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, mas é uma matéria que fica aberta. O presidente disse que não podemos mergulhar fundo para, a partir de até mesmo uma concepção quanto aos elementos fáticos envolvidos, dizer se, no caso, se tem ou não a legitimidade do ato praticado. O que nos cabe, sob pena de nos substituirmos ao Executivo, é tão somente perquirir, indagar, questionar se restou configurado ou não o desvio de conduta, que, em relação a uma autoridade da gradação do ministro do Estado da Justiça, não se presume. Deve ser devidamente comprovado. Quais foram as premissas do ministro de Estado da Justiça? E colho esses dados, repito, do elogiável memorial da defesa, e não de defesa, porque o governo requerente também exerce defesa. Em primeiro lugar, asseverou o ministro de Estado, a Itália é um Estado democrático de direito que precisou reagir
a um conjunto de movimentos políticos, ações armadas e mobilizações sociais que pretendiam, mediante o emprego de ações violentas, e aqui o ministro Carlos Aires Brito fez alusão, né, ao engajamento em um movimento dito comunista, né, um movimento armado, ações violentas, a instalação de um novo regime político-social. E, certamente, aqui o ministro do Estado teve presente que o título condenatório encerra o abandono do princípio unitário, ressaltado por Disraeli, e o abandono, portanto, do princípio do conglobamento. Teve presente que se cuidou até mesmo, apontando-se o elo entre as práticas delituosas envolvidas à subversão, se apontou a unidade de desígnios, tanto assim que se apanhou uma condenação pretérita considerada subversão e, ante o entrelaçamento das ações constantes do título condenatório, né, se chegou a uma pena total, a pena de prisão perpétua. E parece, isso eu quero depois refletir um pouco mais, né, que o Supremo está entendendo viável, mesmo considerada a necessidade de se ter a simetria, viável essa espécie de junção de penas e de penas constantes de títulos diversos. Mas é matéria que vou refletir a respeito. Assentou o ministro do Estado da Justiça, ao reagir à atuação das organizações revolucionárias, e extremo de dúvidas que houve realmente esse momento extravagante na Itália, em 2 décadas, penso, né? Durante os anos de chumbo, o Estado italiano editou legislação de exceção, que reduziu as prerrogativas de defesa dos acusados de subversão e ou ações violentas. Há notícias de prisões que se projetaram no tempo, para depois até mesmo se proceder à liberação dos custodiados. Outro item, situações de extrema tensão social e política, como as vividas pela Itália, levam ao funcionamento de aparatos ilegais e ou paralelos, como nós tivemos aqui no Brasil, considerada até aquela Operação Condor, né? Envolvendo militares brasileiros, militares argentinos, militares uruguaios, aparatos ilegais e ou paralelos ao Estado, comandados por justiceiros de fato, configurando, por vezes, forte crise de legalidade, o justiçamento. É público e notório que os mecanismos de funcionamento da exceção operaram na Itália, também fora das regras da própria excepcionalidade prevista em lei, item 17. Determinadas medidas adotadas pela Itália nos anos de chumbo, essa nomenclatura se mostrou à época uma nomenclatura consagrada, ressoa ainda hoje nas organizações internacionais, assentou o ministro do Estado da Justiça, que lidam com direitos humanos, como se verifica do relatório da Anistia Internacional e do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura. Não estou aqui a dizer que teria a Itália voltado à época da Inquisição, não é isso, eu não faço essa justiça com o Estado irmão, com o país irmão. Prossegue o ato do ministro do Estado da Justiça nas premissas que conduziram ao reconhecimento do status de refugiado. Diversos países, inclusive não europeus, levando em conta os fatores referidos anteriormente, recusaram a extradição de ativistas italianos e ou os abrigaram em seus territórios,
tem-se notas de rodapé envolvendo Reino Unido, Japão, Nicarágua. E prossegue. Outros evadidos da Itália, por motivos políticos vinculados à situação do país na década de 70, início dos anos 80, não foram extraditados pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui tivemos situações concretas em que também havia o denominado crime de sangue, o resultado morte, ou seja, o que se aponta como homicídio, né? Prossegue. As acusações feitas contra o requerente fundamentaram-se precipuamente a honestidade intelectual de Sua Excelência em uma testemunha de acusação implicada pelos próprios fatos delitosos. Há aqui uma matéria para nós apreciarmos, porque, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a palavra do corréu não conduz à condenação do acusado com ele, corréu, né? E a acusação implicada pelos próprios fatos delituosos, qual seja o delator delator, corréu, é a ambiguidade aí da delação premiada. E, às vezes, é muito fácil se transferir a culpa a terceiro, que não se encontra, inclusive, no país em que é implementada a persecução criminal. Pietro Muti. A despeito da alegação, prosseguiu o ministro do Estado da Justiça, de que as acusações ao requerente dizem respeito à violação da lei comum, é de se notar que, aí vem o trecho importantíssimo, a própria decisão sobre os homicídios afirma ter agido ele com a finalidade, o entrelaçamento que levou ao abandono do critério unitário, a ter-se uma pena global para todos os delitos ligados às mortes e também aos atos de subversão. Agido ele com a finalidade, está entre aspas, porque consta do título condenatório, subverter a ordem do Estado, subverter também, entre aspas, as instituições e a fazer com que o proletariado tomasse o poder. A visão, hoje sabidamente míope, da ideologia comunista e produzir subversão violenta do sistema econômico e social do próprio país. Itens 8 e 26. Trechos criados pelo ministro de Estado da Justiça? A resposta é desenganadamente negativa. E Sua Excelência é mesmo um jurista consagrado na minha área de origem, a Justiça do Trabalho, e produzir subversão violenta do sistema econômico e social do próprio país. Cá é fato irrefutável a participação política do requerente, o seu envolvimento político e insurrecional e a pretensão de instituir um poder soberano fora do ordenamento ou fora da situação reinante. A natureza política da atuação do requerente é confirmada por carta, talvez um irresponsável, mas não endosso, né, esse enquadramento, por carta do ex-primeiro-ministro e ex-presidente Francisco Cossiga. Presidente, prossegue o ministro de Estado da Justiça e aponta que o requerente esteve abrigado em solo francês durante o governo de François Mitterrand, tendo sido acolhido juntamente com vários militantes da extrema esquerda italiana na mesma situação. Mais ainda, a situação do requerente foi alterada durante o governo Jacques Chirac, que mudou a política de abrigo aos militantes italianos.
o que bem diz do envolvimento aqui de questões políticas. A extradição do requerente, que havia sido negada anteriormente pela França, veio a ser concedido no contexto de mudanças políticas naquele país. O refúgio, proclamou o ministro do Estado da Justiça no ato que está sendo agora glosado pela maioria, o refúgio como instrumento de proteção internacional da pessoa humana tem caráter humanitário, aplicando-se a ele o princípio in dubio pro reo. Na dúvida, a decisão de reconhecimento deverá inclinar-se a favor do solicitante do refúgio. E, por último, ou penúltimo, merece destaque o fato de que o requerente renunciou à luta armada, constituiu família, teve 2 filhas e vive pacificamente como escritor há muitos anos. O pedido de extradição é para cumprimento de prisão perpétua. Presidente, reafirmo, não cabe, presidente, questionar na profundidade maior, na plenitude maior, o ato político, não vou falar em ato discricionário, político do ministro do Estado da Justiça. O que nos cumpre, presente a Constituição, presente a impossibilidade de dizer-se que certos atos estão ao abrigo a ponto de não se ter a submissão à jurisdição, é saber se esse ato, tal como lançado, consubstancia ou não desvio de finalidade. A resposta, para mim, com pureza da alma, presidente, é negativa. Por isso, limitando-me no voto, e pretendo, inclusive, pensar na problemática da prescrição, no que aqui se asseverou até mesmo que a detração implica a interrupção da prescrição, e jamais ouvi dizerem que o fato de se considerar a prisão preventiva no Brasil a custódia de alguém preventivamente resulta também em fator interruptivo, e os preceitos que revelam a interrupção, preceitos penais, devem ser interpretados de forma estrita, tais como ele se contém. Não há preceito algum, nem na lei do refúgio, que diga, né, da suspensão, da interrupção da prescrição, nem da suspensão da prescrição, e muito menos preceito que diga que o fato dele ter sido preso processualmente no Brasil para uma possível entrega também revele esse fenômeno, que é o fenômeno da interrupção. Mas são questões que quero realmente refletir sobre elas. Por ora, presidente, limito-me com ressalva de entendimento, porque penso que esta matéria deveria ser analisada no mandado de segurança, sob a minha ótica com P, porque é ótica de visão e não auditiva, né? Impetrado corretamente pelo governo requerente. Por ora, com essa ressalva, acompanho a divergência iniciada pela ministra Carmen Lúcia, e vejo que somos 4 e não 3 escoteiros. Senhores ministros, como eu já tive oportunidade de me manifestar em relação à questão preliminar suscitada, já entendi, adiantei inclusive posição quanto a não só a possibilidade de que o tribunal examine a questão preliminar, mas o faça também em caráter incidental. E adiantei inclusive posição no que concerne a possibilidade de se fazer o exame e a própria incompatibilidade daquilo que se assentou no ato do ministro da Justiça em face do que está estabelecido na lei.
do refúgio, os critérios estabelecidos, fazendo, inclusive, a revisão daquela interpretação conforme que inicialmente eu propusera em torno do artigo 33, fazendo apenas o exame agora da legalidade, de modo que entendo que é perfeitamente cabível esse exame e, mais do que isto, que o contraste entre o ato administrativo, eu nem vou me deter à análise, porque ela já foi feita sobejamente pelos votos que antecederam e que caminharam no sentido do reconhecimento da ilicicidade do ato, mas as passagens são evidentes. Agora, o último destaque é do voto do ministro Carlos Brito, quando o ministro da Justiça, por exemplo, fala que tal regra não vale no caso da criminalidade política, enfatizando, portanto, que estava fazendo este tipo de exame em sede do processo de refúgio. Já disse bem que essa era matéria que é da competência do Supremo Tribunal Federal, não é só a Constituição que o diz, mas a própria lei estabelece. E depois outras considerações de índole política, a questão do fundado temor de perseguição. Eu acho, até saúdo o pedido de vista do ministro Marco Aurélio, porque me parece que é até uma impropriedade a invocação do indúbio pro réu aqui. Sem dúvida, é um tratamento que até então não se tinha, quer dizer, de um processo, de uma extradição já em execução, fazer a invocação do indúbio pro réu, como se nós tivéssemos um poder de revisão sobre a sentença trânsita em julgado. Façamos justiça ao ministro de Estado. Ele asseverou quanto à definição do refúgio. Não, mas não quanto à culpabilidade. Não, claro, ele asseverou quanto à conotação política. Sim, do julgamento verificado, com aquele entrelaçamento a que me referi de crimes contra o Estado, de subversão, com os crimes de homicídio. Tanto assim que se fixou uma pena única para todos os crimes. E também se assentou, e aí temos que ver se há simetria com o nosso direito, que essa reunião teria implicado, no caso, a interrupção da prescrição. Não, essa é uma outra questão, mas o que estou a dizer é a invocação do princípio do indúbio pro réu nesta medida para os fins da justificação do refúgio. Já foi mostrado, inclusive, que essa questão... Respeitosamente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, só para cumprir o meu papel até o fim. Eu pensei que, com o pedido de vista do ministro Marco Aurélio, fosse ser suspenso o julgamento. Se Vossa Excelência vai... Eu penso que será suspenso. Vossa Excelência não está votando, então. Porque eu ainda me imagino com direito ao voto. Eu estou me manifestando, explicitando... Até a fala. O senhor está fazendo Vossa Excelência faz uma explicitação doutrinária, mas não é o voto de Vossa Excelência. É isso? Vossa Excelência, o presidente não chegou a... Não me manifestei ainda sobre o assunto. Estou só dizendo que eu já me manifestei sobre a questão de... Já me manifestei sobre a questão da preliminar, dizendo que via aqui... E de forma até inextrincável. Os que deferem, presidente, acompanham o relator no voto proferido, na extensão. Eu, pelo menos, presumi assim. Né? Sim. Nós outros, pelo menos, eu me pronunciei apenas quanto a prejudicial. Né? Ou seja, o refúgio. Não, eu abreviei meu voto, ministro Marco Aurélio, exatamente para não repetir as mesmas razões do relator com relação a todos os demais pressupostos exigíveis em extradição. Mas eu tinha, então, adiantado, quando falei da preliminar, eu já tinha adiantado o juízo quanto à compatibilidade. E daí, portanto, entender exatamente no sentido inverso do ministro Marco Aurélio, que aqui essas imbricações e implicações levam a um juízo de ilicicidade da decisão do ministro. Portanto, eu vou, nesse sentido, me manifestar claramente e, claro, se o ministro Marco Aurélio depois trouxer razões em outro sentido, poderemos
ter uma outra conclusão. Quanto... Presidente, desculpe, eu preciso só desincumbir do meu encargo. É que se ainda não está configurado o empate, eu tenho dúvida se regimentalmente Vossa Excelência votaria. E se estiver configurado o empate, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem ao tribunal de tratar esta matéria como uma matéria criminal, porque envolve a prisão perpétua de um homem, e considerar o empate como a não concessão de extradição, e, neste caso, por analogia ao habeas corpus, o presidente não votaria. É essa a questão de ordem. Portanto, eu vou, já reafirmando esta questão, quanto ao juízo definitivo para a extradição, eu vou aguardar o voto do ministro Marco Aurélio quanto o seu pronunciamento, uma vez que Sua Excelência pediu vista, mas entendo que é plenamente cabível aqui o juízo positivo quanto à ilicicidade do ato praticado por Sua Excelência, o Ministro da Justiça, tanto no que diz respeito à cognoscibilidade da preliminar, quanto no que diz respeito ao juízo de censura, portanto, a possibilidade de controle do ato, tal como eu já havia me manifestado quando o meu voto. Quanto ao deferimento ou não da extradição, vamos aguardar o voto do ministro Marco Aurélio e eu proclamo, então, o resultado. Preliminarmente, o tribunal homologou o pedido de desistência do agravo regimental, indeferiu o pedido de sustentação oral em dobro, tendo em vista o julgamento conjunto, julga prejudicado o mandado de segurança, vencidos os ministros Carmen Lúcia, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, defere a extradição. Ministro César Peluso, relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Brito e Ellen Grace. Julga extinta a extradição. Ministro Eros Grau, ministra Carmen Lúcia, o ministro Joaquim Barbosa, que se manifesta pela prejudicialidade, e o ministro Marco Aurélio também se manifesta nesse sentido. Mantendo a intangibilidade do refúgio. Está encerrada a sessão.